Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e hoje nós vamos falar sobre análise da liquidez. Vamos começar falando dos índices de liquidez, e depois de apresentar os índices, nós vamos discutir um pouco da lógica da liquidez. Tá? Vamos começar pelo índice mais comum, o mais utilizado, que é a liquidez corrente, o índice de liquidez corrente. O que é esse índice? Ele vai comparar os valores que eu tenho do ativo circulante com o valor que eu tenho de passivo circulante. Lembrem-se, isso aqui é todos os valores que eu tenho realizáveis no curto prazo. Isso aqui são todas as minhas obrigações do curto prazo. Lógico, é muito melhor para a empresa ter mais valores, mais ativos que vão se transformar em dinheiro no curto prazo do que o que ela tem de dívidas que vão ser exigidas no curto prazo. É daí que a gente diz que esse índice de liquidez corrente, o ideal é que ele seja acima de 1. Se ele for igual a 1, é porque eu tenho o mesmo montante, né? Ativo circulante é igual a passivo circulante. Se ele for menor do que 1, significa que eu tenho mais passivo circulante do que ativo circulante. E se ele for maior do que 1, significa que eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante. Tá? Então, o ideal é que ele seja maior do que 1, que eu tenha mais valores a realizar do que dívidas a serem cobradas no curto prazo. Observe que eu estou falando apenas de circulante, ativo circulante ou passivo circulante. Qual é a principal questão com esse índice aí? O índice de liquidez corrente, ele coloca como se todos os ativos circulantes eles tivessem o mesmo nível de realização. A gente sabe que isso não é bem verdade, né? Por exemplo, a gente tem dentro do ativo circulante três contas que são as principais, né? A gente tem as disponibilidades, que é caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo. Isso aqui é realmente disponível, né? Isso aí é líquido. A gente tem a conta clientes e a gente tem a conta estoque. Então, isso aqui é o principal. Cliente vai se transformar em dinheiro, ou seja, vai ter liquidez, quando ele for recebido. E o estoque? Ora, o estoque, para se tornar líquido, ele precisa ser vendido. Quando ele é vendido, ele se transforma em cliente. Depois do tempo de cliente, ele se transforma em caixa, em disponibilidade. Então, a gente tem contas aqui, com níveis de realização, com níveis de liquidez diferentes. E isso precisa ser tomado em consideração. Afinal de contas, a liquidez corrente não leva. Né? Então, perguntas vêm: os estoques eles são realmente vendáveis? Quer dizer, não estão obsoletos, não tem estoque. DR realmente, duplicados a receber, né, DR, ou clientes, como é que significa? Vai realmente receber? Esses estoques vão se transformar em duplicata a receber antes de vir à caixa? Como é que funciona isso na empresa? São perguntas que a gente faz. Tá? Significa que eu deva desprezar o índice de liquidez corrente? Não, e como eu falei, ele é o índice mais usado. Mas a gente tem que usar sabendo que a gente tem níveis de realização diferentes no ativo circulante. Aí vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá, eu tenho aqui um valor de ativo circulante, um valor de passivo circulante, eu fiz a conta e achei 1,35, ou seja, maior do que 1, não é isso? Pronto. Como é que eu interpreto isso? Que para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, ou seja, no passivo circulante, eu tenho 1,35 de ativos, né, de valores que irão se transformar em dinheiro, ou seja, vão ser realizáveis também no curto prazo. Isso mostra exatamente a capacidade de pagamento, a capacidade de liquidez da empresa. Né? Se fosse 1, estaria igual. Se fosse abaixo de 1, estaria abaixo. Quer dizer, eu tenho mais obrigações sendo exigidas do que ativos se realizando no curto prazo, que poderia indicar um problema de capacidade de liquidez, de capacidade de pagamento da empresa. Tá? Então, lembre-se, se for 1, significa que o capital de giro é 0. A gente vai ver ainda o capital de giro daqui a pouco. Tá? Vamos lá. Na continuidade, se eu quiser modificar o índice de liquidez corrente, o que eu posso fazer?
eu posso pegar do ativo circulante e tirar a conta do ativo circulante que é de menor liquidez, que é estoque. Lembre-se, estoque tem que se transformar em cliente, para de cliente se transformar em caixa, né? Afinal de contas, as vendas são feitas basicamente a prazo. Então eu posso, se julgar necessário, ser um pouquinho mais conservador. Afinal de contas, eu estou tirando o estoque daqui. É como se eu dissesse assim, ó, nada desse estoque vai se transformar em caixa no curto prazo. Então, eu estou sendo, de certa forma, um pouco duro. Eu vou punir a empresa se eu fizer isso. Então, eu tenho que ter informação para isso, tá, gente? Vou pegar um exemplo aqui, ó, aquele mesmo exemplo que a gente tem, e eu tirando o estoque, eu tenho 1,16. Significa que para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, eu tenho R$ 1,16 de valores ativos que vão se transformar em caixa, em disponibilidade no curto prazo, excluindo completamente o estoque. Tá? Isso aqui parece ser um indicador, se for ainda acima de 1, parece um indicador bom, né? Mas lembre-se, eu só posso excluir o estoque se eu tiver informação de que esse estoque ele vai ter dificuldade de ser transformado em caixa, né? Em disponibilidade. É muito comum também a gente ter a liquidez seca modificada. O M de modificada significa que ao invés de tirar o estoque todo, eu tiro uma parcela do estoque, um percentual do estoque, que é chamado um K, né? Um valor do estoque. Então é como se eu, por exemplo, soubesse que essa empresa, sei lá, ela tem 30% de estoques obsoletos, que vão ser difíceis, que vai ser difícil de ser vendido. E aí, ao invés de tirar aqui o estoque todo, os 101 mil que está aqui, eu tiro, sei lá, 30 mil. Vamos pegar 30%, 30 mil eu abato. Eu tiro 30 mil e abato. Obviamente que esse índice de liquidez aqui vai ser maior, porque eu não estou tirando 100, eu estou tirando só 30. Tá? Só que para a gente conseguir fazer isso, eu preciso ter informação, né? Eu preciso saber esse percentual. Se eu tenho dúvidas em relação ao estoque, o ideal é realmente usar a liquidez seca. Se eu não tenho dúvidas em relação ao estoque, eu posso usar a liquidez corrente, sim, porque é natural que o estoque seja realizado no curto prazo. Tá? Aí vamos lá. Se eu quiser ser ainda mais conservador, o que eu faço? Eu faço o índice de liquidez corrente. Eu vou considerar no ativo, do ativo circulante somente a disponibilidade. Lembrando que aqui eu estou falando de caixa, eu estou falando de bancos e eu estou falando de aplicações financeiras de curto prazo. Né? Então é isso aqui que forma a disponibilidade. O que não está entrando nessa conta? Estoque entra nessa conta? Não. Clientes entram nessa conta? Não. Ou seja, o índice de liquidez corrente ele é extremamente conservador. Afinal de contas, eu estou dizendo que nenhum valor do estoque vai ser realizável e nada de clientes que eu tenho hoje, vai se transformar em caixa, né? O que de certa forma é extremamente forte. Tem um exemplo aqui nos números, dando 0,96. Como é que eu interpreto esse número? Para cada R$ 1 de dívida no curto prazo, eu tenho 0,96. Nesse caso aqui, não é de valores que vão se realizar, é de valores já disponíveis, né? No curto prazo. Tá? Ou se transformam em dinheiro no curto prazo, mas assim, transformarão de uma forma muito rápida, né? A disponibilidade para aplicação financeira se transforma em dinheiro, em caixa, de uma forma muito rápida. Tá? É natural que o índice de liquidez imediata ele seja bem abaixo de 1, tá? Porque eu estou tirando partes importantes do ativo circulante, que é estoque e cliente. Então é natural que esse índice realmente seja abaixo de 1. E aí qual é a lógica disso? Se você não tem qualquer indício dessa empresa ter dificuldade em realizar nem clientes nem estoque, usa liquidez corrente. Se você tem algum indício de que esse estoque que ela tem não é muito bom, usa liquidez seca. Se você tem indícios de que nem o estoque nem cliente é bom, se tem dúvidas de realização dessas contas, aí você usa a liquidez imediata.
Mas, obviamente, que é um índice bastante restritivo, bastante conservador e, de certa forma, até punitivo para a empresa. Né? Eu estou analisando somente a liquidez imediata. É como se eu estivesse punindo a empresa, falando, ó, não estou considerando nada do que você tem em duplicados a receber clientes, nada do que você tem em estoques. Bom, mais um índice de liquidez é o índice de liquidez geral. Esse índice tenta juntar a capacidade de pagamento de curto prazo com o longo prazo. Então, o que ele faz? Ele junta ativo circulante com realizável a longo prazo, RLP é o realizável a longo prazo, não é o ativo não circulante todo, não é isso, é só uma parte dele, que é o realizável a longo prazo, e eu junto o passivo circulante com o exigível a longo prazo, esse aqui sim é igual ao passivo circulante. Então a gente diz que essa é a capacidade da empresa de pagamento de curto e longo prazo. Tá? Aí vamos lá, tem um exemplo aqui, eu tenho um ativo circulante, passivo circulante, realizável a longo prazo e passivo não circulante, que é o exigível a longo prazo, que é a mesma coisa, né? E aí eu chego no índice de 1,25. Como é que eu interpreto isso? E aí é que tem o problema desse indicador, né? Para cada R$ 1 de dívida, que vai vencer no curto e no longo prazos, eu tenho 1,25 de valores que vão se transformar em dinheiro também no curto e no longo prazo. Essa é a dificuldade de analisar esse indicador. Ele é um indicador, na prática, difícil da gente considerar de forma isolada, porque eu preciso entender qual é a proporção que eu tenho aqui no curto e no longo, e qual é a proporção que eu tenho aqui no curto e no longo. Então, misturar as duas coisas não me parece ser uma boa ideia. Então, você não vai conseguir fazer uma boa análise do índice de liquidez geral se você não souber, por exemplo, as proporções de cada um. Ou seja, você vai precisar da análise vertical para te ajudar nisso. Já pensou, por exemplo, vamos pensar aqui, 1,25 significa que a empresa tem um pouco de liquidez, né? Isso está acima de 1, ela tem a priori capacidade de pagamento no curto e longo prazo. Mas o que acontece, por exemplo, se esse 1,25, se essa empresa tiver, por exemplo, no seu numerador concentrado menos em ativo circulante, o ativo circulante é pequeno, e o realizável a longo prazo dela é bem grande. E no passivo, aqui embaixo, na conta dela do passivo, eu tenho um passivo circulante bem grande e eu tenho um exigível a longo prazo pequeno. Ora, ela tem valores a se realizar no longo, mas dívidas sendo cobradas no curto. Então, apesar do índice, por exemplo, ser acima de 1, ela teria um problema, porque não está casando aqui. As dívidas vão ser cobradas, exigidas no curto, mas os valores aqui, o grosso de valores que ela tem a receber é no longo. Então, a gente teria um problema de fluxo aqui. Por outro lado, se eu tivesse ativo circulante grande e realizável a longo prazo pequeno e passivo circulante pequeno e passivo não circulante grande, isso aqui a priori não seria um problema. Por que não seria um problema? Porque eu tenho valores a se realizar, a serem realizados no curto prazo e os meus pagamentos vão ser exigidos só no longo. Então, a priori, isso aqui não seria um problema. Essa situação seria mais problemática, essa aqui seria uma situação menos problemática. Então, para poder comparar, para poder analisar o índice de liquidez geral, eu preciso entender qual é a proporção disso, qual é a proporção disso, qual é a proporção disso, qual é a proporção disso. Ativo circulante, realizável a longo prazo, passivo circulante e passivo não circulante. Bom, e aí a gente chega no último de liquidez, que a gente chama de capital de giro ou capital circulante líquido. Vocês vão encontrar esses dois termos nos livros, nos manuais de finanças, tá? Vai depender do autor. Tá? Ele é muito parecido com o índice de liquidez corrente. E ele não é um índice, porque ele não é relativo, ele é um valor absoluto. O CCL, o capital circulante líquido, ou o capital de giro, ele é ativo circulante menos passivo circulante. E observem que ele é exatamente igual à liquidez corrente. Então, o índice de liquidez corrente ele é ativo circulante dividido por passivo circulante. Então, vamos lá. Quais são as opções aqui? Eu tenho um resultado maior do que 1, eu tenho um resultado igual a 1, eu tenho um resultado menor do que 1.
Vamos pensar aqui agora. Se o resultado é maior do que 1, significa que ativo circulante é maior do que passivo circulante. Logo, capital de giro é positivo. Se for igual a 1, eu tenho ativo circulante igual a passivo circulante. Eles são o mesmo montante. Logo, o capital de giro, aqui é um G, capital de giro é 0. Quando eu fizer aqui, ó, ativo circulante é igual a passivo circulante, um menos outro, daria 0. E se for menor, significa que o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Logo, o capital de giro da empresa é negativo. A empresa não teria capital de giro. Tá? Então, são dois indicadores que dizem a mesma coisa. Né? A gente consegue fazer a mesma análise. Isso aqui é absoluto, esse aqui é relativo. E eu já falei para vocês na outra aula, é muito mais fácil trabalhar com indicadores relativos. Porque indicadores relativos, eu não tenho o problema da dimensão, do volume, né? E indicadores absolutos eu tenho. Então, uma empresa que tem um capital de giro de 100 milhões e outra que tem um capital de giro de 100 bilhões, depois a outra tem muito mais. Mas e aí, proporção ao quê? Em relação ao quê? Então, eu teria dificuldade em comparar isso. Agora, uma empresa que tem um índice de liquidez corrente de 1,4 e outra empresa que tem um índice de liquidez corrente de 1,9 ou de 2,5, aí eu consigo comparar, porque eu estou comparando na mesma base relativa. Aí vamos lá. Vamos continuar agora. Vamos tentar sair um pouquinho da lógica do índice para pensar um pouco da lógica da liquidez. A ideia de ter mais ou menos liquidez. Ter mais liquidez ou ter menos liquidez, isso aqui é uma decisão. A empresa decide sobre isso, tá? Ela decide a partir do momento que ela faz a alocação em ativos circulantes e ativos não circulantes, ok? Quando ela faz essa alocação, ela está decidindo, de certa forma, sobre a liquidez. Então, a liquidez não é bem uma consequência, ela é uma decisão. Claro, tem muitas coisas que interferem na liquidez, tem, mas a priori a gente pode dizer que é sim uma decisão. Vamos pensar num cenário onde eu tenho capital de giro positivo. É a mesma coisa que dizer CCL positivo, é a mesma coisa que dizer que eu tenho um índice de liquidez corrente maior do que 1. Se eu tenho um índice de liquidez corrente maior do que 1, significa que o meu ativo circulante é maior do que o passivo circulante. E é o que está acontecendo aqui. Ó. Observe que o quadrinho aqui, ó, do ativo circulante ele é maior do que o quadrinho do passivo circulante, certo? Ou seja, tem essa parte aqui, ó, tem essa parte aqui, que é exatamente a diferença de um para o outro. Exatamente o que faz o CCL ser positivo ou o índice de liquidez corrente ser maior que 1. A mesma coisa. Agora vamos pensar o seguinte, eu financio os meus ativos com o passivo e o PL. Então eu posso dizer que o passivo, o circulante, o exigível a longo prazo, que é a mesma coisa que passivo não circulante, e o PL, eles financiam o ativo. Se eu pensar que o passivo circulante, por exemplo, está financiando esse ativo circulante, então significa que eu tenho recursos aqui de longo prazo, PL ou exigível a longo prazo, ou passivo não circulante, que estão também financiando o ativo circulante. Né? Então, eu tenho parte disso aqui, que é a parte do ativo circulante, que está sendo financiado com recursos de longo prazo. E isso parece ser bem interessante, tá, gente? Eu tenho recursos de longo prazo financiando ativos de curto prazo. A gente vai voltar isso muitas vezes no curso, mas a priori isso é muito bom, né? Eu tenho um curto prazo aqui, o passivo financiando parte do ativo circulante de curto prazo também, e eu tenho passivos de longo prazo, circulante PL, financiando aqui essa parcelinha aqui, ó, de ativo circulante. Agora vamos comparar com a outra situação. Olha a situação de capital de giro negativo. Capital de giro negativo, ou CCL negativo, é a mesma coisa que dizer que o índice de liquidez corrente da empresa é menor do que 1. Se o índice de liquidez corrente da empresa é menor do que 1, significa que o ativo circulante é menor do que o passivo circulante. Então, eu vou pegar aqui as caixinhas. Ó, ativo circulante está aqui. Né? Meu desenho aqui está bem ruinzinho,
desconsiderem os meus riscos. E eu tenho um passivo circulante que é maior, olha o tamanho da caixa aqui, ó, ele é maior do que a caixinha aqui do ativo circulante. Ora, significa o quê? Significa então que eu tenho uma parcela aqui, ó, aqui, essa setinha deveria ter vindo só até aqui, tá? Só ajustar aqui porque o slide ficou esticado. Então, significa que eu tenho essa parcela aqui de passivo circulante, que, como o nome diz, ele é uma obrigação de curto prazo, ele vai vencer no curto prazo. Eu tenho uma parcela disso financiando ativos de longo prazo. Ativo não circulante. Seja realizável a longo prazo, seja ativo permanente. Essa situação não é uma situação muito confortável. Por quê? Porque ativos não circulantes são ativos de longo prazo, ou seja, eles vão se realizar no longo prazo. Mas a dívida que está financiando ele, ó, é uma dívida de curto prazo. Ou seja, é uma dívida que vai vencer logo, vai vencer cedo, vai vencer mês que vem, ou no mais tardar nos próximos 12 meses. Então, essa situação aqui, ó, não é uma situação que a gente considere que seja uma situação muito boa. Exatamente porque eu tenho passivos circulantes, capital de curto prazo, financiando ativos não circulantes, aplicações de longo prazo. Então, a situação anterior, essa daqui, é uma situação muito mais adequada do que essa situação daqui. Ok? Pronto. Vamos lá. Aí a gente chega na questão central da liquidez, que é o dilema. Ter maior liquidez ou ter menor liquidez? O que eu faço? Eu aumento o CCL, o capital de giro, aumentando o índice de liquidez corrente, ou eu diminuo o índice de liquidez corrente? Aí vamos lá. Se eu aumentar muito a liquidez corrente, né? Aumentar muito a liquidez, significa que eu vou ter mais ativos circulantes no meu ativo. Ops, aqui é o ativo não circulante. Né? Significa que eu estou aumentando, vou deixar aqui, ó, isso aqui é o passivo não circulante, e aqui eu vou deixar junto, aqui é o passivo circulante, aqui é o passivo não circulante e PL, né, que é o circulante. Então, aumentar a liquidez significa aumentar essa distância daqui, ó, daqui para cá. Tá? Isso aqui. Quando eu faço isso, eu diminuo o risco. Risco de quê, Roberto? O risco de eu não cumprir com a minha obrigação. Afinal de contas, quando as dívidas forem sendo exigidas, que é o passivo circulante, eu vou ser cobrado pelaquela dívida, eu tenho muitos ativos circulantes que estão se transformando em dinheiro no curto prazo e que me dá plena capacidade de fazer esse pagamento. Então eu diminuo o risco. O que é bom. Mas, por outro lado, eu também diminuo a rentabilidade. Por que eu diminuo a rentabilidade? A gente diz que diminui a rentabilidade porque eu vou ter mais recursos aplicados em ativos menos rentáveis. Afinal de contas, na maior parte das empresas, os ativos mais rentáveis são os ativos de longo prazo. São os ativos que realmente dão retorno, né? Máquinas, equipamentos, etc. Então, eu tenho mais recursos alocados em ativos menos rentáveis. Consequentemente, eu tenho uma redução da rentabilidade. Olha o dilema. Por outro lado, se eu diminuo a liquidez, aí é como se eu tivesse isso aqui, ó, ativo circulante, mais ativo não circulante, eu tenho agora ele maior. Passivo circulante. Observe que eu estou deixando aqui ó, com um espaço de liquidez bem pequena de propósito, mas ainda deixando a liquidez positiva, né, porque essa caixa é maior do que essa outra caixa. Aqui eu tenho passivo não circulante e o PL. Eu tenho isso aqui ainda positivo, mas a distância é muito menor do que essa distância aqui. Ó, tá? É positivo? É, mas é menor. Então, assim, eu tenho capacidade de pagamento? Tenho, mas eu posso ter uma dificuldade, então isso significa um aumento de risco, mas por outro lado significa um aumento de rentabilidade, porque eu tenho mais recursos alocados em ativos que são mais rentáveis
que são os ativos não circulantes. Então, esse é o dilema: ter mais liquidez ou menos liquidez. Em outros termos, a gente sabe que o índice de liquidez corrente ele deve ser maior do que 1. Ele é maior do que 1 nos dois casos aqui do meu exemplo. Mas o quão maior do que 1? 2, 3, 4, 5, 8. Aí é que são elas. Aí a gente não tem resposta. Então ele deve ser 3, ele deve ser 4, ele deve ser 8. Não sei. Cada gestor vai ter que analisar o seu. O que a gente sabe é que se for menor do que 1 é um problema. Se for maior do que 1, ok. Se for muito maior do que 1, também não é ok. Se for muito maior, significa que eu estou diminuindo muito o risco, mas também diminuindo muito a rentabilidade. Então, esse meio termo, qual é o ideal? Se é ter um índice de 2, 3, 4, 5, 8, 10, é que a gente não tem uma resposta. E o que a gente sabe é que o índice de liquidez, ele sim, deve ser maior do que 1. Agora, quão maior do que 1, a gente não sabe. E a gente sabe que liquidez alta reduz o risco, mas também reduz a rentabilidade. Liquidez baixa aumenta o risco, mas também aumenta a rentabilidade. Então, na verdade, vocês vão ver que na prática isso é uma decisão dos gestores da empresa. Aumentar a liquidez ou diminuir a liquidez. Em geral, gestores que são muito avessos ao risco tendem a ter níveis de liquidez mais altos. A gente sabe disso. Consequentemente, ele tende a ter menor rentabilidade no seu negócio. Gestores que são mais arrojados, que são mais tolerantes ao risco, eles tendem a ter um nível de liquidez menor, consequentemente aumentando o risco, mas também vai aumentar o retorno. Aí vamos lá. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a previsibilidade de entradas e saídas. Ora, a gente está falando de ativos circulantes e de passivos circulantes. Então, isso aqui vai virar caixa. Isso aqui vai virar pagamento. Vai me exigir caixa. Eu vou ter que pagar. Isso aqui gera caixa, isso aqui eu pago o que eu tenho que fazer, o que eu tenho de dívida. Pronto. Pense comigo o seguinte: num mundo perfeito, onde eu conseguisse casar todas as minhas entradas de caixa com todos os meus pagamentos, eu caso isso perfeitamente. Eu vou ter a entrada hoje, hoje eu tenho um pagamento. Hoje eu vou ter a entrada amanhã, amanhã eu tenho um pagamento. Se eu conseguisse casar isso lindamente, lindamente, perfeitamente, como só na teoria, qual é o índice de liquidez que eu teria? Ou que eu deveria ter? Ora, se eu faço isso perfeitamente, eu deveria ter um índice de liquidez de 1. Seria o melhor índice de liquidez. Eu não tenho nenhum excesso de liquidez. Eu nem tenho falta, nem tenho excesso. Eu trabalho exatamente no nível ideal. Por que o nível é esse ideal? Porque eu tenho a realização exatamente casada com a obrigação, com a exigência, com o pagamento. Então, esse seria o índice mais lindo de liquidez que eu poderia ter, o índice 1. Mas vamos lá, vamos para o mundo prático, vamos colocar o pé no chão. A gente consegue casar todas as entradas e saídas? Não, a gente não consegue casar. Mas a gente não consegue porque a gente não consegue prever as saídas ou porque a gente não consegue prever as entradas? Bom, então a gente está comparando a previsibilidade de entradas e saídas. O que é mais fácil prever, entrada ou saída? Sem sombra de dúvida, é muito mais fácil prever o que a empresa deve. Afinal de contas, ela tem as dívidas e ela sabe quando ela tem que pagar cada uma das dívidas. E as entradas é fácil de prever? Uma entrada para você prever, você depende da venda. E venda é um negócio bem difícil da gente prever. Se você não tem essa previsibilidade de entradas e saídas, qual é a recomendação então? Que esse índice de liquidez ele não seja 1, ele seja maior do que 1. É por isso que a gente indica um índice maior do que 1, porque a gente não tem previsibilidade nas entradas.
Como a gente não tem previsibilidade nas entradas, a gente indica que haja um excesso, um pouco de excesso de liquidez. Muito excesso de liquidez, como eu falei? Não, de forma alguma. Mas um pouco de excesso, a gente recomenda sim, um pouco maior do que um. Roberto, mas essa previsibilidade de entradas e saídas, principalmente de entradas, menos de saídas, porque as entradas são fáceis da gente prever, ou as saídas são fáceis da gente prever, as entradas são difíceis, não vai depender do segmento da empresa, do setor em que ela atua? Sim, vai depender também do segmento, do setor onde ela atua. O que é isso? Empresas onde é muito mais fácil você prever as entradas são empresas onde a gente pode trabalhar com um nível de liquidez menor sem necessariamente correr mais risco. Empresas onde a gente tem uma menor clareza, a gente não tem clareza, a gente tem uma dificuldade em fazer essa previsão de entradas, aí a gente recomenda que tenha uma maior liquidez, que o índice seja realmente acima de 1. Vamos pegar empresas que trabalham, por exemplo, com negócios que são suscetíveis a oscilações da economia, muito suscetíveis à oscilação da economia, né? Por exemplo, bens de luxo, por exemplo. São coisas que se a economia vai bem, ele vai bem. Se a economia dá uma derrapada, as entradas diminuem drasticamente. Quer dizer, esse tipo de negócio é natural que ele tenha mais liquidez. Por quê? Porque ele está num negócio mais arriscado. Então ele vai tentar aumentar a liquidez para não deixar de cumprir suas obrigações. Agora vamos pensar num outro negócio que tem uma maior previsibilidade de entrada. Relativamente fácil de pensar. Água e luz são dois exemplos que a gente tem bem fáceis, né? Muito fácil, por exemplo, para uma companhia de luz fazer a previsão de entradas, porque por mais que a gente tenha água e luz, né? Por mais que a gente tenha mudanças, oscilações, etc., o consumo de luz ele é muito fácil de prever. Se o consumo é muito fácil de prever, então é mais fácil de você tentar casar entradas e saídas e a chance de errar é menor. Consequentemente, você vai tender a ter um menor índice de liquidez. Claro, cada caso é um caso, a gente precisa analisar o setor, mas a regra é basicamente essa. Se você tem maior previsibilidade nas entradas, então, assim, aceita-se que você tenha um menor índice de liquidez. Se a entrada é um negócio bem assim difícil de prever, você vai precisar ter um pouquinho mais de liquidez. Mas sabendo dessa relação, quanto maior for a liquidez, menor vai ser o risco e menor vai ser o retorno. Quanto menor for a liquidez, maior é o risco e maior vai ser o retorno. Tão importante quanto entender os índices de liquidez, que são os índices, assim, eles são muito fáceis de serem calculados, né? E serem interpretados, assim, também é fácil de entender aquilo. Mais importante do que os índices é entender essa lógica, o que está por trás da liquidez e o que está por trás desse dilema da liquidez, que no fim das contas não deixa de ser uma decisão do gestor, ter mais ou ter menos liquidez. Bom, se vocês tiverem dúvida, não deixe de postar dúvida no Moodle. Colegas, ajudem e eu também estarei disponível no nosso próximo encontro síncrono. Um abraço e até a próxima.